E a tendência para um ou para o outro lado é que vai determinar quem está com a justiça e quem está fora da justiça. Então, esse cavaleiro com a balança na mão, ele está anunciando ao mundo que o mundo será julgado. E que aquele julgamento vai lançar o mundo ladeira abaixo. Nós não vamos estudar no dia de hoje a respeito dos símbolos. O que simboliza esse cavaleiro montado no animal? Depois, com calma, nós podemos estudar. Mas, lá em Apocalipse 17, mostra uma mulher montada numa besta. Esse símbolo, um ser montado numa besta, é o símbolo de uma igreja. Ou seja, toda vez que nós vemos na Bíblia um ser montado no animal, isso simboliza a igreja. Então, os 4 selos do Apocalipse, nós vemos no primeiro selo um cavalo branco. Isso significa pureza. Isso aconteceu nos idos de 1800. Depois nós vemos um cavalo vermelho, que é o segundo selo. O vermelho também simboliza o pecado, e o segundo selo mostra a guerra, que foi a primeira e a segunda grande guerras mundiais. O cavalo preto vem após o cavalo vermelho. O cavalo preto simboliza que, se o branco simboliza a pureza, e o branco é a união de todas as cores, se nós pegarmos todas as matizes de cores e reunirmos essas matizes, vai dar o branco. O branco é a união de todas as cores. Isso é física, basta estudar. O que é o negro? O negro é a ausência de cor. Então, o negro, enquanto o branco simboliza a pureza, o preto simboliza a ausência de pureza. A igreja, no tempo do cavalo negro, simboliza que a igreja perdeu completamente a pureza. E por isso o cavaleiro tem na mão a balança. Por quê? Porque Deus está julgando a igreja. Deus está pesando os homens que lideram as igrejas. E qual é o resultado disso? Mostra no 4º selo um cavaleiro chamado Morte. Mostra que no 4º selo essa igreja ela morre completamente. E aí nós vemos as coisas mais terríveis acontecer, quando a igreja morre espiritualmente. Vamos ler o 4º selo. Apocalipse 6, versículo 7. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem. Versículo 8. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o inferno estava seguindo. Esse cavalo amarelo, esse cavaleiro, cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus é a vida, quem é a morte? Satanás. É por isso que o inferno o seguia. Então, o 4º selo mostra um tempo no futuro que, como está lá em 2 Timóteo capítulo 3, o resultado dos homens que têm forma de piedade estão a cada dia pior. O resultado disso vai ser que, no futuro próximo, a igreja, que é simbolizada por um ser montado no animal, no futuro próximo diante de nós, a igreja vai estar completamente morta, a ponto de
todos os sinceros saírem das igrejas oficialmente constituídas, e lá, dentro das igrejas, está um cavaleiro chamado Morte. Quem é esse cavaleiro? Satanás, o mercenário, aquele que não entrou pela porta no aprisco das ovelhas de João 10. Ovelhas somos nós, aprisco é a igreja. Jesus disse que tem alguém que entra no aprisco, mas não entra pela porta. Quem é esse? O mercenário, aquele que veio para roubar, matar e destruir. A igreja cristã, no futuro, vai estar morta. E dentro dela vai estar Satanás, liderando a igreja cristã no mundo inteiro, com os demônios. É por isso que nós estamos vendo tanta aberração acontecer dentro de algumas igrejas. Por quê? Porque Satanás já está ali com seus demônios. Só que isso vai acontecer em todas elas, sem exceção. E aí nós vamos ter que seguir o conselho do revelador. Quem é o revelador? Jesus Cristo. Como está lá em Apocalipse 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Quem é o revelador? O que ele disse lá em Apocalipse 18? Sai dela, povo meu. Vamos ler? Apocalipse 18. Versículo 2. Apocalipse 18, versículo 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia. O que significa Babel? Confusão, uma união de confusão. Babilônia significa a cristandade caída. E por que caiu? Porque bebeu o vinho da Babilônia, o vinho da Igreja Católica, que é a grande Babilônia. As doutrinas ensinadas pela Igreja Católica hoje são ensinadas pela Igreja Evangélica. Que doutrinas são essas? A Trindade é a principal. A Igreja Católica diz: a Trindade é a doutrina central da Igreja Católica, aonde todas as outras doutrinas estão apoiadas. Eu pergunto a vocês: existe verdade nessa igreja? Se não existe verdade nessa igreja, a doutrina central dessa igreja pode ser verdadeira? Como que hoje a igreja evangélica prega a Trindade? Nós estamos aqui para falar a respeito da Trindade. Já falamos a respeito disso. Mas é uma doutrina principal. E muitas outras doutrinas errôneas, enganosas, que hoje são apregoadas pela Igreja Católica. E aqui diz: caiu a grande Babilônia e se tornou o quê? Morada de demônios. Lá no Apocalipse, no capítulo 6, o que aconteceu? O cavaleiro que estava montando aquele cavalo, que é um símbolo de igreja, era quem? Satanás. E quem estava com Satanás? O inferno, os demônios. E aqui diz o quê? Que a igreja se tornou, a Babilônia se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Ave na Bíblia é anjo. Por quê? Porque voa. É uma simbologia para anjo. Essa ave detestável, imunda, são anjos que perderam seu estado original e hoje são demônios. Eles hoje estão infestando as igrejas, mas vai chegar uma hora que eles vão tomar conta completamente. E o que eu quero ressaltar para a gente encerrar? O que vai anteceder isso, e o que vai anteceder as desgraças lá de Apocalipse 6, que desgraças são essas? Vamos ler lá. Voltar a Apocalipse 6. Lá no versículo 8. E diz: e o inferno o estava seguindo. Os demônios seguiam Satanás.
E foi dada a Satanás autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das bestas feras, ou das feras da terra. Isso está no futuro próximo diante de nós. Porém, o que antecede a isso? Capítulo 6, versículo 6. Aqui no capítulo 6, versículo 6, mostra que imediatamente, o versículo imediatamente antes disso acontecer, é o quê? Uma crise financeira mundial. Ali diz: e ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Isso é a crise que está para acontecer diante de nós. Nós tivemos uma grande crise no ano de 2007, 2008, que respingou para o mundo inteiro. O mercado imobiliário americano passou a vender para quem não podia pagar. Isso gerou um excesso de crédito que foi refinanciado para bancos do mundo inteiro. Porque eu que concedi esse empréstimo para você, eu que sou o banco, sabia que você não podia pagar, mas eu te dei crédito para você comprar o seu imóvel. Aí eu peguei essa dívida e passei para um outro banco. Vendi para um outro banco. Esse banco vendeu para o outro banco. O banco vendeu para o outro banco. E chegou uma hora que o mercado financeiro entrou em colapso. Isso aconteceu por quê? Porque todo colapso financeiro começa com colapso de credibilidade. Chegou uma hora que o mercado viu que não ia receber aquele dinheiro que saiu. Só que em 2007, 2008, a credibilidade perdida foi dos bancos, foi do mercado financeiro. Porém, o colapso que está diante de nós não é mais no setor da sociedade, não é do setor financeiro. A credibilidade hoje que vai ser perdida vai ser do governo chamado os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América têm uma dívida de 14 trilhões de dólares. 14 trilhões de dólares. E agora, nesse mês, sabe o que aconteceu? Eles não tinham condições de pagar os seus compromissos. Sabe o que eles tinham que fazer? Imprimir mais dinheiro. O dinheiro americano não está lastreado em mais nada, é um pedaço de papel que nem esse aqui. Só que ali está escrito dólar. Não vale nada. Eles estão imprimindo dinheiro em cima de nada. Não tem lastro. Sabe o que falta para isso aqui servir para outra finalidade? Sabe o que falta? O mercado fala assim: isso aqui não vale mais nada, eu não aceito mais. É por isso que eles querem fazer guerra com o Irã. Porque o Irã não quer vender mais petróleo por dólar. Porque sabe que é questão de tempo, o dólar não vale mais nada. Eles só querem vender em euro. E o americano está bravo. Por quê? Porque o povo iraniano, os líderes iranianos sabem que o dólar é questão de tempo. Ser um papel comum, como outro qualquer, como panfleto que dá em qualquer esquina. E quando isso acontecer, essa crise de credibilidade vai fazer com que os governos morram com bilhões de dólares na mão. A China tem 500 bilhões de dólares de reserva financeira. O Brasil tem 250 bilhões de dólares de reserva financeira. Isso vai virar pó, da noite para o dia, vai virar pó, não vai valer nada.